Como fazer a marcação de qualquer hino no baixo para tocar na igreja? Esse é o tema da nossa aula de hoje e eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua visão sobre baixo, vai te dar uma independência muito grande para você conseguir descobrir qual ritmo, qual marcação, como conduzir o hino em qualquer hino que você precisar tocar aí na sua igreja. Se você não me conhece, meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Então, se você ainda não me segue, já clica aí para se inscrever, para me seguir e principalmente não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, porque isso é muito importante para que a gente consiga chegar em mais pessoas e ajudar outros irmãos que têm o mesmo objetivo e propósito de aprender a tocar baixo para estar adorando a Deus e tocando em suas igrejas. E muitos de vocês, às vezes, até conhece, sabe, as principais notas aqui no contrabaixo, conhece o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, mas na hora de estar conduzindo essa música, se o irmão começa a cantar um hino na sua igreja, ou às vezes você até pega uma cifra na internet, você não sabe conduzir, você não sabe fazer a marcação desse hino. Existem algumas possibilidades e algumas formas de você poder estar fazendo isso, mas muitos de vocês devem estar se perguntando, professor, mas eu sou muito iniciante, será que eu consigo fazer a condução de um hino? Sim, desde que você tenha uma certa base e conheça alguns assuntos específicos, como grooves e alguns ritmos, porque isso é essencial para você conseguir ter independência e liberdade na hora de você estar tocando. Professor, muito legal, mas eu só sei tocar alguns poucos hinos e simplesmente vendo algumas videoaulas na internet. Mas você pode aproveitar todo esse conhecimento que você adquire, mesmo que copiando, mesmo que sem entender o que você está fazendo, mas você a partir desse momento começar a analisar o que está acontecendo em cada um dos hinos e a partir daí você pode pegar a dica das conduções que você aprende no hino e tentar aplicar em outros hinos. Professor, legal, mas eu já sou mais avançado, já conheço vários ritmos diferentes, mas quando eu vou tocar um hino, eu não sei escolher qual a melhor condução para mim poder estar utilizando, a melhor marcação, e no final das contas, quando eu toco, não fica tão interessante assim. Nessa aula, independente do seu nível, você vai ver que existe possibilidades de você fazer uma marcação, uma condução, os ritmos perfeito para o hino que você precisar tá tocando, tá bom? Então, primeira coisa que é essencial e é muito importante que você entenda, você precisa já conhecer alguns ritmos, por quê? A gente não consegue fazer nada que a gente nunca ouviu, inclusive o nosso ouvido ou a nossa parte técnica sempre vai ser proporcional ao conhecimento que a gente tem. Quero dar um exemplo para vocês. Se eu chegar aqui e fizer uma frase desse jeito aqui para você, ó. Se você nunca ouviu essa frase, ou se você não conhece a escala diatônica de Dó maior, obviamente que você não vai conseguir identificar isso. Assim como, se eu tocar, por exemplo, um ritmo de blues desse jeito, uma marcação desse jeito, ó. Se você nunca tocou uma condução dessa, se você nunca fez uma marcação, um ritmo desse jeito, utilizando as notas com sétima, se você não entende essa estrutura, obviamente que o seu ouvido não vai ser proporcional para isso. Então, quando você for tocar, que algum irmão na igreja começar a cantar um hino, você nunca vai pensar nessa possibilidade. Por quê? Talvez você nunca tocou, nunca ouviu. Então, o nosso ouvido sempre vai ser proporcional ao nosso nível musical. Automaticamente você precisa já ter um vocabulário, ter algumas referências antes. Isso a gente só consegue adquirir a partir do momento que a gente estuda do jeito certo, que é o que eu sempre falo para os meus alunos. Dentro do meu curso de baixo gospel, do Melodias Riffs, eu sempre falo para o pessoal, gente, estuda, analisa e tudo que vocês forem tocar, entendam o que vocês estão fazendo. Não simplesmente tira um hino sem entender o que você está fazendo. Senão você simplesmente está aprendendo, copiando algo como se fosse um robô, mas automaticamente acaba se tornando algo descartável, porque você não consegue pegar aquela informação e trazer para um próximo hino. Agora, a partir do momento que você pega um hino, aprende a tocar ele, entende o que está acontecendo ali, você consegue transferir toda essa marcação para outros hinos. Exemplo, professor, eu poderia tocar um hino que é desse jeito aqui, ó, que é o hino Dançar na Chuva, que é exatamente a condução original desse hino. Ele fica desse jeito aqui, ó. Isso aqui é um groove que acontece nesse hino. Não sei se todo mundo conhece, é um hino do Fernandinho, mas aqui no caso
eu sei o que está acontecendo, ó. Quando eu estou tocando isso aqui, eu acabo fazendo um groove de um acorde menor. Professor, como que você sabe que é um groove para acordes menores? Porque eu conheço a escala. Aqui no caso eu estou tocando 1, oitava, sétima, aí eu toco quarta aumentada, quarta e terça menor. Então isso aqui já define que esse acorde é menor. Professor, não sei sobre isso, por isso que você precisa estudar do jeito certo. Aqui eu estou falando sobre dois assuntos que são dois pilares do meu curso de baixo gospel, que é a parte harmônica, que é você entender qual acorde que está acontecendo essa frase, porque se você não sabe qual acorde que está sendo executado essa frase, essa condução, essa marcação, automaticamente você não consegue transferir para outros hinos. Então, pelo fato de eu saber que isso aqui está em Lá menor, entendendo a parte harmônica, fica mais fácil para mim transferir para outros hinos. Segunda coisa, eu estou pensando aqui na escala pentablues. Por que pentablues? Porque eu sei que a escala pentablues de Lá menor tem essas notas, a terça menor, quarta, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima e oitava. É exatamente as notas que eu estou tocando aqui. Tá vendo como que é tão importante você ter o conhecimento certo para você conseguir estar transcendendo e, além de você estar aprendendo um hino novo ou uma condução, uma marcação diferente, você conseguir estar transferindo para outros hinos? Então, essa marcação aqui, ó, que faz parte do hino, eu posso pegar ela e aplicar em outro hino. Exemplo, professor, qualquer hino que seja menor. Vamos supor que eu vou tocar esse hino daqui, ó. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis. Eu acabei de pegar esse aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, em Mi, porque eu mudei o tom. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se um júbilo de todos os... Ó, mesma coisa, só que eu tô fazendo em Mi. Então eu tenho a consciência do que eu tô tocando e eu consigo transferir isso para outros hinos. Então, tem um ditado que eu gosto muito que diz que nada se cria, tudo se copia. Para você ter referências de marcações quando você estiver tocando com qualquer outro músico ou com qualquer outro cantor que você precisar ir na sua igreja, se o irmão começar a cantar um hino, você sempre vai lembrar das referências que você tem. Só que não adianta só você ter referência se você não tiver conhecimento. Aqui no caso, eu peguei o groove, essa marcação do hino Dançar na Chuva, mas eu poderia pegar, por exemplo, ritmos. Por exemplo, o ritmo de reggae. Ó, isso aqui é um ritmo de reggae. Se você não conhece o ritmo de reggae, quando você for fazer a marcação de um hino, você não vai saber exatamente que essa é uma possibilidade, porque você não conhece. Agora, a partir do momento que você conhece, você consegue fazer essa marcação em vários hinos. Vamos supor que eu vou tocar esse hino aqui, ó. Em espírito, em verdade. Estou usando a marcação de reggae, te adoramos. Por quê? Eu já conheço isso. Então, o seu ouvido sempre vai ser proporcional ao nível musical que você tem e, obviamente, que as suas referências vai depender muito do que você já tocou e não só o que você já tirou e aprendeu a tocar, como você ser capaz de analisar o que você está tocando para você conseguir estar transferindo essas marcações para outros hinos também, tá bom? Essa é a forma correta de você estudar e poucas pessoas têm essa noção. Por isso que muitos de vocês ficam limitados, sempre tirando novos hinos, pegando uma nova versão ou tentando seguir alguma videoaula específica, mas só para por ali. Você simplesmente aprende a tocar aquela música, consegue tocar, mas você não consegue extrair dali o que tem de benefício, o que você pode fazer como condução harmônica, como marcação do hino, e você consegue transferir tudo aquilo desde o momento que você entende sobre harmonia, sobre melodia, sobre ritmo, automaticamente você tem um arsenal e um vocabulário muito maior, muito grande, para você poder estar tocando outros hinos. Então, tenha consciência do que você está tocando e automaticamente extraia tudo que você aprender de arranjo em outros hinos para você conseguir aplicar no hino que você estiver tocando aí no momento. Tá bom? Então essa foi a aula de como fazer a marcação de qualquer hino no baixo para tocar na igreja. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e de me seguir em todas as minhas redes sociais. O nosso objetivo aqui é ajudar iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau!